dia, meus web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é 1º de novembro de 2019, vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, primeiro dia do mês. Espero que seu mês seja maravilhoso, cuide para que ele seja, né? E espero também a companhia de vocês durante o mês de novembro todo. Hoje nós vamos falar sobre o programa Escola Sem Partido, muito necessário, né? Que a gente está sempre ouvindo na TV, no rádio, em alguns debates, e agora estamos até na Câmara. Não é isso? Estamos na Câmara também, para quem não sabe, tá rolando aí esse projeto, né? Será que vai ser aprovado? Será que não vai ser aprovado? Então você tem que, mais do que nunca, entender para dar a sua opinião e para ter o peso disso, ok? Para isso, nós vamos conversar. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, né? A Eletel, que é a nossa rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Tudo em 12 vezes sem juros. Falou em TV digital, falou em Eletel. Internet móvel e rural também é Eletel. Não esqueça que está tudo em 12 vezes sem juros. Pode ligar e fazer o seu orçamento sem compromisso, ok? 3621-4600 e 999-9986-1444. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o estúdio ultravioleta, certo? Bom, vamos iniciar. Eu não posso esquecer também aqui. Sou todo hoje. Não posso esquecer de nada. Pera aí que eu adoro fazer minha watch party aqui, né? Então você também pode fazer a sua, para que quem ainda não está ligado na TV Itajubá possa ver pelo seu perfil o programa de hoje, né? Bacana? Então só um minutinho aqui que eu vou fazer a minha. E aí você pode aproveitar também esse tempinho para fazer a sua, certo? Você já fez a sua, Johnny? Quase, tá quase. Certo. Aqui, pronto. Prontinho. Eu vou fazendo aqui ao longo do programa pra gente não demorar para começar. Certinho? Agora sim, meus amores, vamos conversar sobre o programa Escola Sem Partido, né? Para isso, eu estou aqui nos estúdios da TV Itajubá hoje com a professora da área de matemática, Eliane me ajuda, Eliana Matisco? Matesco. É italiano? Isso. É italiano. Com a professora da área de matemática, Eliana Matesco Cristóvão, e a professora e mestrando em educação e ciência, Andressa Daiane. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, viu? Ao estúdio da TV. Sim. Ótimo. Bem, meus amores, bom, nós vamos iniciar, na verdade, perguntando a elas sobre o que é, né? Você sabe o que é escola sem partido, afinal de contas? A gente anda ouvindo tanto sobre isso em todos os lugares, dando até opiniões, mas antes da gente dar as nossas opiniões, a gente realmente tem que ir a fundo do tema para que a nossa opinião tenha peso, né? E vocês podem falar pra gente o que exatamente é esse programa da Escola Sem Partido? Sim. No caso, a Eliane pode formular até a definição dela depois, mas o que muitos têm definido como escola sem partido, na verdade, trata-se de um projeto que tem como objetivo colocar uma mordaça mesmo nos professores. Então, é um projeto muito compatível com o que a gente tem visto na atualidade, que é a democracia em queda livre. Então, esse projeto prevê a criminalização, a punição de professores considerados pelos seus idealizadores como doutrinadores. Sim. E assim, mas o que seria doutrinação? Né? O que seria ideologia? A tal ideologia que eles dizem que os professores estão levando para a sala de aula. E assim, a gente precisa pensar sobre isso, considerando, sobretudo, que a maioria do professorado são mulheres, né? E todo esse projeto de perseguição não contribui em nada para a educação. Então, assim, se eu tivesse que definir o que é a escola sem partido, eu já começaria mudando pelo nome, mudando esse nome, que é um nome muito propositivo até, para poder chamar a atenção das pessoas, porque é óbvio que a gente não quer uma escola com partido. Exatamente. Ninguém quer, né? Então, assim, mas esse nome é falso. Então, assim, vamos, né,
usar o nome certo, que é a escola com mordaça, porque é essa a intenção desse projeto de desestruturação mesmo da educação. Você acha que esse nome, então, Escola Sem Partido, ele é um nome estratégico? É um nome estratégico para chamar a atenção das pessoas, para chamar o que eles têm pregado como família, a família tradicional, para chamar os pais, sobretudo, a se juntarem a esse movimento de perseguição em relação aos professores. Esse movimento não é de agora, né? Ele não iniciou. A gente, apesar de a gente estar ouvindo isso agora, está muito sendo falado, né? Nesse momento, ele não é de agora, né? Não, ele surgiu em 2004, a partir de uma proposta de um procurador, baseado no Código do Consumidor. Esse procurador propôs essa questão do Escola Sem Partido, né? Como se a educação fosse uma mercadoria. E aí ele foi, aderindo, juntaram-se a ele algumas pessoas que acreditavam que existe dentro das escolas o que eles chamam de doutrinação marxista. Essa doutrinação, vamos conceituar então o que Vamos conceituar então. Você já fica até nervosa, né, amiga? Eu já meu Deus. Vamos conceituar para que todos entendam então o que eles chamam, quem é a favor da escola sem partido, o que eles chamam então de doutrinação? O que seria? Tem uma lista, tem são normas? Esse é um problema sério, porque na verdade eles querem lutar contra algo que nem eles definem no projeto. No projeto não tem definição da doutrinação? Né? Então tudo que eles acharem que é doutrinação vai ser punido. Esse é o problema. Né? A gente não tem um parâmetro do que vai ser punido. Parece que o objetivo principal é calar o professor. Por isso eu concordo com a Andressa. O nome mais adequado é escola com mordaça, né? E calar aquilo que não cabe, que não atende a quem está propondo o projeto, né? Isso é muito preocupante, porque o professor dentro da escola, a gente não está defendendo que ele vá falar de um partido ou de outro. Na verdade, a gente defende que não haja nenhuma discussão partidária dentro da escola. Sim. Mas ideologias podem ser discutidas, inclusive ideologia marxista, né? assim como outras, para que o aluno possa contrapor diferentes ideologias, entender em qual delas ele se sente mais confortável, qual que as ideias dele em qual delas ele vai enquadra. Se sentir mais enquadrado no sentido de eu como cidadão, né, que tenho que lutar pelos meus direitos, que tenho que participar dessa sociedade, transformar essa sociedade, qual ideologia está a favor do meu modo de pensar? Exato. Né? Então não é a gente defender que então não fala de um e fala de outro. Não, o professor tem que ter liberdade para falar de tudo, né? E se essa liberdade não ocorrer, a gente está entrando num buraco aí. Inclusive eu que sou formadora, eu fico pensando o que é que os meus alunos vão fazer, né? A gente estuda autores que falam de educação matemática crítica, por exemplo, que é o aluno usar a matemática para entender o que acontece na sociedade, inclusive para prejudicá-lo, né? E como que eu vou falar sobre isso dentro da escola? Como que o aluno que eu estou formando para ser professor vai conseguir falar sobre isso na escola? E que faz parte de toda a gama de estudos da própria educação matemática. A gente não pode achar que matemática tem que ser estudada apenas para realizar exercícios, fórmulas. Sim. Ela também tem que ser um instrumento de transformação, né? E acho que a Andressa pode falar um pouquinho mais aí da questão do marxismo, né? Mas eu acho que não dá pra gente aceitar um projeto que sequer define o que está contrariando. Que doutrinação é essa? Nem eles definem. É muito... É vago, né? É estranho, é neutro, né? Então é ditador. Né? É neutro e não é, e né? não é. Prega uma neutralidade que não existe. Isso. Que não existe. Por isso que o nome é errado, Escola Sem Partido. Então, assim, muitas pessoas que defendem essa história do Escola Sem Partido, muitos pais que defendem essa Escola Sem Partido, são pais que, por exemplo, incentivam os seus filhos a não usarem o uniforme escolar, mas irem para a escola,
por exemplo, durante um período eleitoral, com a camiseta de determinado partido. Então, assim, é a escola sem partido ou a escola do seu partido? Né? Então, assim, é isso que é complicado. Mas o problema é que o que eles chamavam de doutrinação marxista, né, dentro dessa história toda, ganhou força mesmo quando eles tiveram como aliados grupos religiosos para combater o que eles chamam de questão de gênero, né? O que eles chamam de orientação de gênero. Mas sendo que isso não existe dentro da sala de aula. O que a gente leva para a sala de aula é o trabalho em relação à sexualidade, né? São vários voltado debates. para a saúde, né? Sim. Para se cuidar, né? A Andressa, que é da área de biologia, tem trabalhado muito isso. Mas ninguém vai falar de gênero, quem deve escolher o quê. Então, no caso, eu até acho que eu me expressei mal. Eles usam um termo que já é considerado pejorativo. Eles dizem que o professor, ele trabalha com a ideologia de gênero na sala de aula. Esse termo ideologia já é pejorativo. Já faz com que, né, eles indiquem que a gente faz algo errado dentro da sala de aula, algo assim obscuro, né? Sendo que não é isso. O que é levado para a sala de aula é algo muito bem estruturado, né? A gente tem um currículo, a gente tem documentos, né? O professor, ele não escolhe, hoje eu quero dar tal conteúdo, hoje eu quero chegar lá e doutrinar os meus alunos a respeito de tal assunto. Não é assim, né? A gente tem currículos, documentos, diretrizes a serem seguidas e são elas que norteiam o nosso trabalho, né? Seja em qualquer área. Eu dei o exemplo da matemática, ela da biologia, Mas então, em todas as caso, se não há uma definição, né? Não há uma lista. Olha, então o que não há essa lista que eu perguntei, ela não existe. Não. Né? Então, no caso, qual é a diretriz que o professor vai seguir? Se tem um plano, né, que não depende totalmente do professor, né, você tem que passar isso durante o ano, né? Então você tem que trabalhar todos os temas durante o ano. E há temas, por exemplo, que a escola sem partido, ela renega. Como que fica essa questão? Esse tema some? Esse tema não vai ser... ele não vai ser discutido? Isso vai mudar? Então, exatamente por isso que é complicado pessoas que desconhecem a respeito da educação, que não conhecem os fundamentos básicos da educação, falarem sobre a nossa profissão. Porque se ele conhecesse os fundamentos básicos da educação, ele saberia que os conhecimentos que são levados para a sala de aula são conhecimentos construídos historicamente, socialmente. Então, assim, não é o que dá na telha, não. E aí, como que eles agora, né, querem colocar à frente concepções, muitas vezes religiosas, né? E assim, jogar todo o conhecimento que já foi trabalhado, que já foi estudado, já foi construído e que, né, entende-se que é ele que tem que ser levado para a sala de aula, né? E querem destruir tudo isso do nada, sem qualquer tipo de embasamento, porque trabalham com achismo. Eles acham que, né, essa suposta doutrinação acontece na sala de aula. Mas como que eles comprovam isso? Não tem pesquisa. Não tem. Esse não é o tem ponto. pesquisa? Não tem pesquisas, nenhuma pesquisa foi feita. Projeto baseado... Então, eles fizeram uma entrevista com alguns professores em que eles questionavam esses professores. O que você considera mais importante para ser trabalhado na sala de aula? Qual que é o objetivo seu enquanto formador daquele aluno? Preparar ele para o mercado de trabalho, preparar ele para a cidadania, e tem uma terceira opção que eu não lembro, mas daqui a pouco eu já dou uma olhada aqui para me recordar. Tá. E aí, o que a gente sabe é que venceu, assim, de acordo com a resposta dos professores, a questão da formação para a cidadania. E aí, isso fez com que eles qualificassem os professores como doutrinadores, porque para eles tinha que ser o mercado de trabalho. Formar pra cidadania. Então, isso está errado. Doutrinador. Sendo que as três opções, uma não anula a outra. O professor, ele trabalha com as 3, 4, 5 e milhares de possibilidades para aquele aluno. Porque a gente não está falando de uma sala que né, a gente tem lá alunos feitos em formas. São alunos diferentes, com múltiplas possibilidades, com múltiplos contextos, né? Cada um vem de uma família, tem uma história. E contextos que precisam ser problematizados também. Sim. Né? Como que você não pode falar de nada
Se você recebe um aluno que às vezes está sofrendo abuso dentro da própria casa, como que você não vai falar de sexualidade? Não que você vá interferir na família, Sim. mas esse aluno pode ser orientado, né? Inclusive, eu vou só abrir uma aspas, te cortar só um pouquinho, que eu tava vendo acho que foi na internet, tava lendo uma reportagem, e isso deve ter acontecido muito, né? Eu vi essa reportagem, que uma adolescente ou uma pré-adolescente, em uma dessas aulas, onde o professor realmente estava, acho que era uma pré-adolescente, explicando, né, olha, quem toca no seu corpo sem a sua permissão, isso está errado, né? Se acontece alguma coisa com você, cujo você não possa falar para o seu pai, para sua mãe, para sua família, isso está errado, você não pode conversar com seus amigos abertamente, isso está errado. E uma dessas crianças acabou que contando para a colega que ela sofria esses abusos dentro de casa, e a colega também apoiou ela para que ela contasse para o professor Mais de 80% que isso acontecia. dos abusos acontecem dentro de casa. Olha isso, gente. Sim. São números alarmantes, tristes, Como não tenebrosos. tratar isso na escola? Em que espaço vai ser tratado se ele Onde? sofre dentro de casa? Sim. Exatamente. E aí, eu também, a gente fica passado com essas coisas, né? Porque você fala, meu Deus. Então, assim, a escola, ela é educadora. Sim. Né? E como a gente está falando de cidadania também, cidadãos, ela tem que educar de todas as formas. Educar não é apenas transmitir conteúdo. Porque conteúdo, hoje, o aluno abre uma listinha no YouTube e procura qualquer conteúdo. Sim. Ele acha aula de qualquer conteúdo. Mas discutir as questões da cidadania, da vida, da saúde, não é tão fácil, né? Porque você tem que problematizar a situação que o aluno traz também. Lógico, a gente tem um rol de conteúdos que tem que ser trabalhados, e isso é trabalhado em sala de aula, mas numa perspectiva de diálogo com a realidade do aluno. Se eu não puder dialogar com essa realidade, então o que eu estou fazendo ali? O mesmo papel do YouTube? E aí você vê que com os dados que a professora Eliane disse, mais de 80% dos casos, a gente está usando esse tema sexualidade, mas são vários, né? Sim. Mas aí esse tema choca as pessoas de uma forma muito grande, né? Como se ele não existisse. É só não tratar na escola que ele existe. desaparece. Não, ele está Sim. dentro das casas das pessoas. Né? E como a professora Eliana disse, mais de 80% dos casos de abusos são dentro da própria casa. Aí você pensa, são dados, né? Pesquisas, né? Não é embasado, né? Então, você imagina, será? Eu penso muito nisso, assim, será que então, será? Eu ponho será, mas não é um será, né? Então, assim, será que esses, comprovado, 80% dos casos de abuso acontecendo dentro da casa, será que muitos pais ou responsáveis, né, por aquela criança, não é um dos abusadores? Desculpa, mas é uma coisa que a gente tem que refletir. Por quê? Né? Por que tanto medo que o seu filho conheça, tenha informação, que ele precisa dessa informação? Não é? Então, uma vez eu parei. Quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, poxa, mas por quê? Né? Sim. O que você está escondendo tanto que você não quer que tenha aquela informação? Porque conhecimento é poder. Sim. Né? E a gente precisa olhar também para a questão da sexualidade de uma maneira mais ampla, sim. A gente precisa olhar para a questão da orientação de gênero, sim, também, porque essas mesmas pesquisas também apontam que o Brasil é o que mais mata pessoas, né, por preconceito em relação à sexualidade, em relação à sua orientação de gênero, né? O Brasil é o que mais mata LGBTs. Então, assim, o trabalho que o professor faz dentro da sala de aula, ele também envolve o combate à homofobia, o machismo. Então, assim, né, o quanto que a gente vai perder. Um crime. Sim. Né? E mais interessante, Drica, quando a gente forma alunos críticos, né, seres pensantes, que é o que eles não querem, esses seres pensantes, por que eles não querem seres pensantes? Porque eles também vão colocar o dedo na ferida do governo. Eles vão olhar para a realidade e ver que ela não está adequada. Né? Eles vão olhar e vão falar, não, mas está faltando isso, está precisando disso. Então, assim, isso não é interessante. Né? Por isso não é interessante formar seres pensantes.
também, consequentemente, serão pessoas que vão exigir seus direitos, vão fazer com que seus direitos sejam cumpridos, e isso não é legal para eles. Não é legal nem a nível, né, mundial, nem Sim. a nível nacional, e nem se a gente pensar aqui do ponto de vista do município. Porque estão falando sobre escola sem partido, né, estão polemizando toda essa história, enquanto a gente tem vários outros problemas que estão sendo deixados de lado, sabe? Problemas na escola, até... Problemas estruturais. A escola onde a Andressa está desenvolvendo um projeto que a gente coordena na Unifei, que é o projeto Programa Residência Pedagógica, é uma escola que ela está num terreno da prefeitura, mas foi construída pela Embel. Então, ela não é nem militar, nem estadual, e por isso fica igual cachorro de dois donos. A escola chove dentro há 10 anos. Não é responsabilidade de ninguém. Todo o telhado tinha que ter sido consertado. Então, o mais importante é discutir questão de ideologia na escola? Ou será que o mais importante é dar condições de trabalho para esses professores, condição digna para esses alunos de aprendizagem? Né? Eu acho que tem pontos muito mais importantes a serem discutidos. Sim. Que estão cada vez mais ficando de Formação, lado. a gente percebe qualquer coisinha que a gente consegue fazer ali na Unifei, os professores termina aquela formação, eles falam assim, quando vai ter mais? A gente não vê nenhuma movimentação do governo estadual de estar oferecendo formação para esses professores. Uma formação não no sentido de dizer para eles como eles têm que fazer, mas da mesma forma que a gente fala da importância de problematizar a vida, o social do aluno, também problematizar essa prática desse professor. E a partir dela, então, o que precisa melhorar? Vamos repensar, vamos ver o que a teoria diz e também, junto com essa prática que você traz, transformar essa prática. A gente não vê falar em formação. Todos os professores que vêm até nós, vêm sedentos, porque falam, a gente não tem, o governo não oferece. Né? A gente tem professores que não sabem usar os softwares voltados para o ensino de matemática, que já existem há anos. Né? Isso é muito triste. Então a nossa preocupação é essa, falar de ideologia, sendo que você não tem nem condição de trabalho, nem condição de formação. Nós temos alunos que estão saindo agora da universidade e que chegam na escola e falam assim, nossa, mas eu tentei trabalhar isso, mas os professores nem sabem o que é. Eu tentei fazer uma parceria, eles nem sabem do que eu estou falando. E é culpa do professor? Não. Ele se formou, eu me formei, por exemplo, há 30 anos atrás. Eu saí sem saber usar um software. Eu fui aprender como professora, trabalhei em escola pública por 20 anos da minha vida. E tive essas formações. Eu vejo professores aqui no estado de Minas, que eu não sou daqui, eu vim do estado de São Paulo. Não estou elogiando também, porque tem ainda e continua tendo muita coisa errada, né? Mas eu vejo professores aqui que se formaram há anos e continuam trabalhando da mesma forma. É culpa deles? Há 20 anos? Não é culpa deles. Está faltando esse processo, né, de dar continuidade. E não vir querer calar o professor. Prepare melhor, então, né? Sim. E é complicado porque, além dessas pessoas que defendem a escola sem partido não conhecer os fundamentos da educação, tem também aqueles que se dizem professores e defendem a escola sem partido. Mas eu reconheço, eu entendo, a gente entende que também não conhecem fundamentos da educação. Se a gente for olhar até a maior parte, por exemplo, dos vereadores que estão discutindo sobre esse projeto e que compõem a comissão de educação, né, tem uma formação em engenharia, se dizem professores, mas a formação deles é outra. Então, assim, a gente precisa olhar realmente para essa questão da formação e assim, entender exatamente do que eles estão falando, porque se eles realmente soubessem e valorizassem toda essa questão da formação do professor, eles saberiam que o ser professor não é uma missão, não é uma vocação, é uma profissão que pressupõe uma formação ética e pedagógica. Então, quando ficam falando que a gente precisa de lei, que a gente precisa de cartazes como esses, fixados nas salas de aula, para a gente ir lá todo dia lembrar dos nossos deveres,
é como se pegasse a nossa formação e jogasse ela no lixo, sendo que esse cartaz é que devia estar no lixo. Porque a gente já tem tudo isso na gente, a nossa formação ela já envolve isso. E aí eles ficam se referindo aos maus professores. É claro que existem maus professores. Sim. Como existe maus profissionais em maus qualquer área. Em todas as áreas. Sim. Em todas as áreas. Só que os professores, eles têm outras questões emergentes para serem olhadas e solucionadas, ao invés de ficarem olhando para projetos como Escola Sem Partido. Eu queria muito poder, daqui a pouco a gente passar aqui uma lida rapidinho sobre isso, que são muitos deveres do professor aqui, né? Porém... Se o professor não soubesse. Não soubesse, coitado do professor. Mas antes da gente fazer isso, eu gostaria que vocês falassem pra gente um pouquinho, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, que está em andamento, então, esse projeto na Câmara. Corre ele na Câmara, certo? Sim. Desde Apesar de quando? já ter Quem? sido, engavetado em nível federal. Nacional. O Ministério Público, eu acho que já colocou que é inconstitucional. É um projeto Já não é? julgou como inconstitucional. E ele continua tramitando aqui na Câmara, como se nada tivesse A acontecido. Quinta Jubá, então, tem uma lei diferente do país. Deve ser. Então, e aí eles justificam que é uma demanda da cidade. Então, assim, tem que ver até que ponto é uma demanda particular ou uma demanda pública. Porque, assim, o que a gente percebe é que há Qual que é a diferença entre os dois? Porque quando você olha para a demanda particular, você considera questões religiosas, concepções religiosas, né? De pequenos grupos. De pequenos grupos. Um conservadorismo que é evidente aqui na nossa cidade. Então, assim, isso deve sobrepor até a própria inteligência, né? Isso deve sobrepor até a coerência e deve ser motivo para ataques à educação. Então, assim, a gente tem que se questionar em relação a isso. E aí, é complicado que se a gente não olhasse para o que está acontecendo dentro da Câmara e a gente não divulgasse, a gente não montasse pequenos grupos para refletir de forma profunda sobre esse projeto, aí ia acontecer igual um vereador disse lá dentro da Câmara já, e tá gravado, então eu posso falar, Sim. que esse projeto teria passado goela abaixo. Porque, Sem que ninguém soubesse sem o que que ninguém estava soubesse. acontecendo? Soubesse o que estava acontecendo. Porque de 17 vereadores, 9 já assinaram a favor desse projeto. 9 vereadores já assinaram a favor desse Quem projeto. são os 9? A gente pode falar? Então, até se eles quiserem acessar, né, lá no site da Câmara, eles vão conseguir encontrar, mas eu também tenho aqui, e aí eu vou falar assim, porque eu acho importante, até para o caso de, se você encontrar esse vereador na rua, pergunte a ele o que é o Escola Sem Partido, porque eu tenho certeza que a maioria deles nem sabe do que se trata. Talvez o que propôs a ideia saiba, mas não tem argumentos plausíveis para justificar tamanha insanidade. Quem que foi o... Então, o propositor foi o Carlos Eduardo Correia Molina, e aí assinaram junto com ele o Sebastião Silvestre, né, que eu acho que por acaso ele é pastor, José Maria, acho que é o Zé Maria Zé Maria Bão. Kenner Maia, Wilson Paiva, Renato Moraes, que é o representante do prefeito na Câmara, isso é muito importante considerar, Joel Almeida, José Vladimir, que é o Vladimir Bananeiro, e José Roberto Floriano. Mas só que além desses 9 que já assinaram o projeto, outros não assinaram, mas defendem, usam a tribuna para defender o projeto. Então a gente sabe que se ele for para votação, ele passa, gente. Os professores precisam estar cientes disso. E assim, nesse trabalho que eu tenho feito de reflexão sobre Escola Sem Partido, porque a gente não leva nada pronto. A gente chega, retoma os fundamentos da educação, né? O que é a escola, qual que é o conhecimento que tem sido levado, né? O que é a educação escolar, quem é o profissional de educação. Então a gente retoma esses fundamentos junto com os professores, a gente identifica como que o Escola Sem Partido se apresenta. A gente entra no site, vê o site do Escola Sem Partido, como que ele se apresenta, o que eles propõem. Sim. E aí depois a gente reflete, baseado, né, fazendo esse contraponto entre os fundamentos da educação e como que o Escola Sem Partido se apresenta. E aí os professores tiram as suas próprias conclusões de que esse projeto, ele é totalmente absurdo, né?
Então, só que quando a gente foi iniciar essa reflexão junto aos professores, a gente viu que a maioria deles não sabia disso, não sabia que estava acontecendo isso, não sabia que estava sendo falado sobre isso. Agora imagina, se o professor não sabe, imagina o restante da população, os responsáveis pelos alunos. Sim, então, aí parece que estava... É tenebroso. A gente tem um abaixo-assinado que é verídico, né? A gente tem um abaixo-assinado contra esse projeto, né? Que tem várias assinaturas já até, mas parece que tem um abaixo-assinado que está correndo na praça municipal que é a favor. E as pessoas que vão pedir essas assinaturas não explicam direito o que é. Não explicam o que é que as pessoas estão assinando. O que é que as pessoas estão assinando. Então, assim... Gente, vocês precisam se aproximar da pauta, entender melhor sobre e assim, né, saber o que defende. Sem partido, não é bem assim. Vamos nos questionar. Isso, então, que vocês resolveram fazer esse projeto, né? Então, Sim. essas duas professoras têm um projeto, vamos falar um pouco mais do projeto de vocês? Tem um projeto Esse é mais que é de Andressa. reflexão. Tá. Ela que tem circulado aí pelas escolas. Isso. A gente só apoia. Então, Legal. eu estou envolvida na criação de um instituto, que a gente pode voltar a conversar sobre isso, ele ainda tá em processo de iniciação ainda, Sim, então a gente pode conversar estar melhor aberto. sobre isso. E aí esse instituto, ele tem como objetivo defender pautas importantes, tanto para a cidade, mas também, né, a um nível nacional também. E aí esse instituto ele é dividido em várias frentes, uma delas é a da educação. E dentro desse setorial de educação, a gente tem como pauta principal combater o escola sem partido, porque quando a gente já se aproximou da pauta e a gente estudou, a gente já viu que ele é incoerente. Então, assim, e estamos com tudo para poder, né, levar essa reflexão para os professores, informar mesmo eles. E eu acho que não é uma luta só dos professores, não. Por isso que é importante Então, a a gente estar palestra, falando. vocês trabalham por meio de palestras, né? Isso. A palestra é somente para os professores? A princípio, ela estava sendo levada através dos módulos coletivos que acontecem nas escolas. Ela estava sendo levada para grupos de professores, como uma formação mesmo. Mas agora, dentro do Instituto, a gente vai conseguir fazer uma frente mais ampla para conscientizar a todos mesmo, a toda a população. Mas a gente também tem uma página, que é a página Anti-Escola Sem Partido, que a gente já tem várias pessoas curtindo e acompanhando, então a gente coloca algumas informações lá. Quem não sabe o que é, pode ir lá e conversar para poder entender o que é, né? E assim, é um diálogo mesmo, né? Se você acha que o Escola Sem Partido é legal, é coerente, é um projeto maravilhoso, que, né? Vamos conversar. E eu acho que se for para conversar, que estejam envolvidos os que estão em xeque na história, que são os professores, né? Como que estão falando da gente, estão decidindo as coisas pela gente sem a gente estar envolvido? Se a gente não fosse lá, igual eu falei, não visse que estava esse projeto em andamento lá na Câmara, movimentasse, porque a gente fez protesto, nós fomos lá, nós solicitamos uma audiência pública, é muito, muito importante considerar isso. A gente pediu uma audiência pública, conseguimos, só que essa audiência pública até agora não aconteceu. Porque se acontece a audiência pública, está sendo adiada. ela está sendo adiada. Mas ela tem que acontecer antes dessa votação, não tem? Sim, Porque exatamente. foi solicitada. Porque se acontece a audiência pública, a votação posteriormente tem que acontecer também. Só que se essa Câmara, que a gente entende já, que a maioria dos vereadores são a favor do projeto, se eles passam esse projeto, aí vai ser complicado, porque é um projeto inconstitucional. Então, eles sabem do risco que eles estão correndo, né? Então, assim, então eu acho que está havendo também uma manobra de, assim, vamos empurrar com a barriga para ver se vai que no ano que vem, a nível nacional, eles voltam com essa pauta, aí a gente entra também com ela de novo. Então, assim, né, eu não entendo dessa questão da política e como que as coisas acontecem lá. Eu me interesso, gosto de estar de olho no que está acontecendo, por isso que eu identifiquei que eles estavam discutindo sobre isso. Mas está havendo, sim, uma manobra de ficar jogando isso para frente. Tem uma data de votação? Precisa ter regulamentar? Não precisa. Não tem. O que Não tem, não precisa, será? Deve ter alguma coisa, sabe, né? qual que é o meu receio? É que, assim, eu sei que a audiência pública do Escola Sem Partido, ela está na frente de várias outras. Por exemplo, aqui vai decidir sobre a questão do feriado aqui no município. Ah, sim. E aí, eu estou com medo de que paralisem, de que, né, o que propôs o projeto, ele tire o projeto, tipo assim, vou paralisar agora, tire ele de circuito,
para poderem votar logo essa história do feriado. Mas aí, no ano que vem, eles voltam com isso com tudo, entende? Então, assim, o meu receio é esse, e eu acho isso errado, porque, assim, a conquista em relação à audiência pública foi, assim, uma conquista nossa, dos professores, que, né, achavam aquele projeto ruim e que queriam discutir sobre, porque uma audiência pública, ela tem como objetivo isso mesmo, tornar público e, assim, refletir, todo mundo refletir, pessoas especialistas na área refletirem sobre. E seria importantíssimo que ela acontecesse, mas não. E aí é complicado saber. A importância de trazer para discussão é justamente evitar que seja aprovado na calada da noite, como muita coisa tem sido feita. Infelizmente, a gente vê em vários momentos. Sim. Né, até em nível nacional as coisas acontecerem assim. Eu espero que não seja o caso de Itajubá. Sim. E é complicado porque a gente não pode usar a tribuna popular para falar sobre o Escola Sem Partido. Por que Nós não podemos. Eles disseram que tem uma cláusula que diz que projetos que estão em andamento dentro da Câmara não podem ser discutidos em tribuna popular. Só que, assim, até agora, né, já li, revirei aquilo lá, não achei nada disso, ninguém achou, ninguém tem isso para me mostrar que justifique, né, o fato de eu não poder usar a tribuna, e eu queria usar justamente para conversar com esses 9 vereadores que assinaram a favor do projeto, para ver se eles entendem o que eles estão assinando mesmo, de fato. E assim, a gente não pode usar a tribuna, mas eles têm usado para defender isso aqui, né? Tem usado para chamar a família tradicional, que é o termo que eles usam, né? A família brasileira, né? Que esse movimento é em prol da família. Então, assim, então é complicado. Então, por isso que é importante que a gente fale sobre isso e que as pessoas que não sabem o que é se aproximem, entendam e se unam a gente. Gente, independente da sua opinião, seja ela embasada ou não, é importante a discussão. Né? É necessária a discussão. Então, é um projeto muito importante para que a população não participe. Né? E alguns nem estão sabendo, alguns professores também não sabem do que se trata, né? Então, assim, é muito importante, independente da sua opinião. Não estou dizendo que tem que ser a favor ou que tem que ser contra, mas que tem que haver essa discussão, até mesmo para quem está no meio do muro poder se posicionar, né? A gente precisa se posicionar. A gente não pode deixar que as pessoas tomem decisões pela gente e depois a gente reclamar. A gente tem essa cultura brasileira, até né, muito brasileira, da gente deixar as coisas acontecer, a gente só fica reclamando, nossa, aí a gente vê a consequência, aí a gente vai reclamar, mas isso já teve consequências absurdas, né? E às vezes coisas que a gente não consegue nem mudar. Mesmo não tendo aprovado o projeto ainda, a gente já vê as consequências. Porque a ideia que está por trás do projeto é muito mais colocar a própria população contra o professor do que o projeto em si. E a gente tem visto incentivarem gravar o que o professor fala. A gente vê bastante. A gente vê que, na verdade, não é um gravar natural, aquilo que o professor falou naturalmente, mas gravar aquilo que você provocou o professor a falar. Essas gravações que a gente tem visto, né? E assim, ninguém pode ser gravado sem a sua permissão. Sem a sua permissão, é o uso de direito da sua imagem, exatamente. Né? Então, tudo bem, se a mas o professor pode gravar eu posso usar também. Isso como defesa, mas é um crime o professor trazer para a discussão as questões que estão acontecendo. As questões da sociedade, né? Da vida real. Né? Sim. Então estão criminalizando o professor. E eu queria deixar claro que assim, a discussão aqui em Itajubá, ela, por enquanto, ela está assim, eles estão tentando instituir esse projeto, né, esse programa a nível municipal. Então, assim, a princípio é isso, mas a gente entende, né, que o objetivo, na verdade, já tem se falado muito, que o objetivo é que esse projeto ele atinja até as universidades, né, que vá para o estado e que atinja as universidades também. Sim, o objetivo. Os seus apoiadores e defensores já falam sobre isso. Então, aqui em Itajubá, eles estão começando dessa maneira. Mas a gente sabe que o negócio pode ficar ainda mais complicado. Então, por mais que não sejam professores, né? Você não seja professor do município, mas seja do estado, né? Ou que valorize a profissão, porque, né? Eu não sei se eu já disse, mas esse projeto, se você for estudar ele a fundo, você vê que ele contribui para a precarização do trabalho do professor, que já é tão desvalorizado.
Completamente. Sim. Entende? E assim, por mais que não tenha sido ainda aprovado a nível nacional, não tenha sido votado aqui na Câmara, já há um portal aberto para o recebimento de denúncias e gravações contra professores daqui de Itajubá. Um portal de Itajubá aberto para receber denúncias. Então, Existe esse portal? existe, que é Meu errado, Deus. inclusive, a gente Ah. considera errado, mas a gente já está tomando as medidas, né, corretas em relação a isso, porque, né, o negócio nem foi aprovado, já tem um portal aberto. E assim, e é complicado, porque se eles estão tentando instituir o projeto a nível municipal, significa que eles estão se referindo aos pequenininhos. E, no caso, é o aluno que vai ter que ter a capacidade de identificar que o professor está praticando uma doutrinação para pegar o celular dele e gravar. O aluno de 4 a 10 anos. Será que esse aluno que está lá na rede municipal, ele vai ter maturidade o suficiente para identificar, nossa, isso é uma doutrinação, vou pegar meu celular e vou gravar. Gente. E assim, Porque aprovar em nível municipal é isso. As escolas municipais aqui de Itajubá trabalham com as crianças que estudam até o 5º ano. Sim. sim. E assim, quem vai decidir se o professor ele deve ser punido, se ele realmente cometeu aquilo ou não? É o Ministério Público, entendeu? Não é a gente, não são pessoas. Só que, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já está exposto nas redes sociais, Sim. porque é isso que tem acontecido, né? Atualmente. Porque divulgam-se os vídeos indiscriminadamente. Sim, então é complicado. E vocês entendem o quanto que isso desvaloriza, desmoraliza, destrói com o professor? Né? Então, assim, todo mundo vai perder com isso. Os pais vão perder, os alunos vão perder, a educação, de uma forma geral, vai perder. Então, deveria ser uma pauta de todo mundo. Sim. E aí, essa chamada que a professora Andressa fez agora, neste momento, é muito importante, porque a gente está vendo isso a todo momento, tá ligando o rádio, tá ligando a TV, tá abrindo seu computador, a todo momento a gente tá vendo. Eu acho que esse último cenário político nosso aí, esse nosso atual cenário, na verdade, político, a gente tá vendo muito isso. A gente olha o nosso umbigo, né? A gente vê uma coisa que, de repente, a gente não está achando correta, ou não está entendendo, está obscuro. Aí a gente olha o nosso umbigo e fala, isso não vai me atingir. E aí, a partir disso, você não toma partido de nada, você deixa ferver o negócio, como diz minha avó, deixa ferver o bullying, e aí você fica quietinho. Daqui a pouco, na hora que aquilo acontece, ele toma uma proporção gigante que atinge, sim, todo mundo. Então, não adianta falar assim, eu não vou participar disso porque eu não tenho filho pequeno na escola. Eu não vou participar disso porque as escolas particulares também serão atingidas. As escolas particulares que optarem por aderir, sim. Quando algo é instituído, né, no caso a nível municipal, se por exemplo, fosse aprovado, é igual o vereador falou, passa a goela abaixo. Mas aí no caso das escolas particulares, elas vão aderir, né, se for a opção delas aderirem. Sim. Não é obrigatório, né? Então, também não adianta falar, olha, eu acho que meu filho estuda numa escola particular, então eu acho que também não vai chegar, né, gente? Mas olha, né, eu acho que não é por aí o pensamento, né? Nós vimos várias, eu queria até falar mais sobre isso, mas não é legal, então eu nem vou abrir a boca. Mas não é nem necessário, né, que eu fale, porque a gente tá vendo na TV a todo momento as pessoas se arrependendo de não tomar partido no que você acha que não está correto e por achar que isso não vai respingar em você, e aí daqui a pouco você descobre que não é bem assim, né? Nós estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo lado, na verdade. Essa briga que a gente faz até até muito deveria... É ridículo até, né? Chega a ser ridículo. Que eu acho que é importante a gente destacar, em 2006, 2007, foi criado um programa chamado PIBID, porque nós estávamos vivendo o que o governo chamou de apagão da educação. A previsão de número de aposentadorias de professores ultrapassava longe o número que vinha sendo formado. E esse programa foi criado para incentivar a permanência e também atrair, né, os jovens
para serem professores. Sim. A gente tem pesquisa, levantamento feito com alunos do ensino médio pela professora Bernadette Gatti, né, muito reconhecida, contratada pelo MEC, pela Fundação Carlos Chagas, em que o levantamento que ela fez de quais profissões os jovens queriam seguir, apontou que menos de 2% queriam ser professores. Então esse programa veio nesse intuito de mudar um pouquinho. E aí agora você coloca uma escola sem partido e eu te pergunto, que aluno do ensino médio vai querer ser professor se ele está vendo um professor como as condições que esse professor está vivendo, né, trabalhando? As condições já não atraem. E ele passa a ver esse professor como alguém que é doutrinador, criminoso. Sim. Quem é que vai querer ser professor? Acabei de ler hoje uma reportagem de Portugal. Lá também está acontecendo isso, dos alunos não quererem ser professor. Lá que tem toda a condição, né? Imagina aqui no nosso país. Daqui a pouco a consequência, o respingo que você falou, vai cair em todo mundo, porque vão perceber que, nossa, mas ninguém mais quer ser professor? Quem é que vai querer ser, né? Uma profissão que até está sendo criminalizada agora. E as outras profissões também começam a correr riscos, né? De qualidade. Porque aí quem vai formar... precisa de um professor para formar, né? Quem vai formar esses bons profissionais, né? Seja na área de engenharia, seja o que for, né? Quem vai formar? Quem é esse bom professor que vai formar? Eu vi também na internet exatamente o que você falou, mas com crianças. Tinha portas... Várias portas, assim, um lugar super legal, você viu isso? Um lugar super legal, assim, tem várias portas e nessa porta estava escrito a profissão. Ator, não sei o que mais, um monte. O outro tinha professor. Você viu isso? Gente, mas olha, me arrepia. É triste demais. Ninguém entrou na porta do professor. Foi filmando lá dentro o outro. Nossa, mas como que é ser ator? Como que é gravar? Como não sei o quê? Aí eu quero ser não sei o quê. Aí o outro quer ser blá, 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 o outro quer ser médico, o outro... Na sala do professor não tinha ninguém. Não, mas ao final todos os profissionais agradeceram ao professor. Exatamente. É aí que entra o negócio. Daí a gente mostra, na verdade, exatamente o que a professora Eliana disse. Né? Então, a coisa é muito maior. A gente não pode... É um iceberg. A gente não pode querer ver só um gelinho, né? Só a pontinha dele. O que a gente tem que chamar, né? Aí chamo todo mundo que está assistindo e também ajudem a gente a divulgar esse vídeo. Não é só lutar contra a escola sem partido. Vamos nos unir para defender os professores, a escola pública, laica e gratuita. Esse é o movimento que a gente precisa fazer. Né? E de qualidade, porque se a gente não lutar por ela, essa qualidade vai se esvair ainda mais. Sim. Né? Sim. Então também não adianta só ficar reclamando, os pais, os responsáveis reclamando, poxa, e a gente tem muita reclamação de escola pública, né? Que tem fundamento também, né? Sim. E aí não adianta também só ficar reclamando, né? Eu falo também com conhecimento de causa, porque o meu filho estuda na escola, tá no 4º ano na escola pública. No Rafael Magalhães, né, que é uma escola bem legal, é bem bacana, o ensino é bom, tem muita coisa que melhorar, mas sim, tá no caminho. Mas os pais sempre têm que estar apoiando, tem que estar por perto, porque não adianta, a gente vai falar mal e aí? Mas e aí? Vamos só falar mal? Não tem que melhorar isso? Vamos lutar, né? Para que essa melhora aconteça. Exatamente. Né? Então, essa é uma das lutas, talvez uma das maiores no momento que a gente tem. Com certeza. Né? Então, volto a dizer, se você não... Eu acho que esse papo de hoje está sendo super bacana, justamente para que a gente possa começar a refletir sobre, né? Então, se você ainda não tem a sua opinião embasada, que é o que a gente está falando, que a gente tem que conhecer primeiro, antes de tomar a sua opinião, seja ela qual for. Então, se você ainda não tem, tá na hora de começar a conversar sobre isso, para realmente poder ter uma opinião sobre lutar por ela, de acordo com a sua visão. As palestras que vocês estão realizando, elas são agendadas de que forma? Então, a gente precisa muito do apoio de direção, de superintendência, né? Nessa causa, que é um processo de conscientização mesmo, de reflexão. E aí esse seria o caminho.
Mas se entrarem em contato com a gente pela página, né, e também tenho meu contato aqui com você, não tem problema, a gente monta um grupo para conversar, para discutir sem problema algum. Então, vocês vão ao chamado e também vocês costumam também ir... Podem ser chamados de diversas formas. Sim, diversas formas. De uma escola, de uma comunidade de bairro, Sim. aonde chamarem para falar sobre escola sem partido. Então, você que está vendo a gente falar, olha que bacana, eu acho que de repente é legal, dentro da escola, também, então, pode entrar em contato com vocês. Sim, que a gente vai lá para conversar um pouquinho sobre isso. E eu acho importante a gente estar falando, né? Todos esses aspectos são importantíssimos, mas também as pessoas se conscientizarem a respeito de quem elas têm escolhido para nos representar mesmo, nas câmaras municipais, na Câmara Estadual, né? Até no cenário nacional mesmo. Eu digo isso pelo triste fato que aconteceu em Belo Horizonte, por exemplo. Lá na Câmara de Vereadores, esse projeto ele foi aprovado por votação. Depois de muita discussão, ele acabou sendo aprovado, mesmo inconstitucional. Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos, porque isso não vai ficar assim, é claro. Isso que eu ia perguntar. E aí, né? A gente já disse aqui que o Ministério Público já disse que isso é inconstitucional. Já se posicionou. Né? Isso não pode acontecer. Então, olha bem da onde a gente parte, né? Isso não pode acontecer. E mesmo assim tá havendo essa proposta, né, desse programa. Mas ele passou lá em Belo Horizonte, por exemplo. Sim. O que acontece? Já que é inconstitucional e passa numa prefeitura e numa cidade, como que... Então, acho que fica isso? A gente não entende muito esses trâmites políticos, né? Mas uma das coisas que a gente viu, tem um aplicativo que mostra com pontinhos assim em todo o território brasileiro aonde o projeto está tramitando. Então, o que a gente suspeita? Que há meio que um combinado de assim, olha, articulem-se de baixo para cima. Porque se for aprovado em várias prefeituras, a gente ganha força para ir contra o que o Ministério Público colocou, entendeu? Então, a gente desconfia, não temos como comprovar, né? Sim. Mas parece que o movimento está sendo esse. É uma manobra, não rolou de cima para baixo, vamos tentar então, de baixo para cima. Fazer de baixo para cima. E é triste, por isso que eu falo pra gente se atentar em relação a quem a gente escolhe, em relação a quem a gente escolhe como representante. Porque no caso de BH, apesar de muita resistência, muita movimentação dos professores, muito protesto, e foi assim um embate mesmo, a ponto dos professores serem impedidos de assistir. Retirados, né? Retirados, e eles foram retirados em uma audiência, e na outra eles nem puderam entrar. Né? Houve um embate, eles não puderam entrar para nem, né, participar da votação. E assim, aí, o problema é que a gente olha, por exemplo, para essa Câmara e a gente vê que a maioria deles trazem consigo concepções religiosas. Isso não é um problema, não é um problema a pessoa ter isso. Religião, é um fundamentalismo, fundamentalismo religioso. Evidente. Normal. Sim. Isso. É fundamentalismo. Vamos lembrar, né? Eu acredito que a escola sem partido, na verdade, os defensores da escola sem partido, não significa que não tem religião. Né? Muitas vezes falam, meu Deus, nossa pessoa. Mas vamos lembrar aqui também que religião é particular. Né? Ela é uma opção muito particular. Então, ela não deve entrar em questões... E como cada um tem o seu pensamento religioso, ela não pode entrar em questões coletivas. Né? Ela não pode entrar na política, ela não pode entrar na saúde, ela não pode entrar... Né? Você vai falar, mas meu Deus... Não, tudo bem, o seu Deus, ok. A gente pode tratar isso dentro da igreja, dentro do seu templo, dentro das suas reuniões religiosas. Mas... quando é um âmbito maior, né, coletivo, se trata de uma nação, de uma cidade, de uma população, isso não pode acontecer. A gente não pode colocar nem o nosso partido político. A gente vai estar privilegiando uma visão. Exatamente. Né? E religião não é essa a ideia. É que todas convivam. Tem até bancada, né? Ele aparece no meu programa. Vem aqui, vem. Uma bancada Vem cá, deixa eu...
Ele hoje, ele se interessou muito pelo... Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Muito pelo tema. Aí é o meu aluno, Johnny. Deixa eu ver se você tá aparecendo ali, Johnny. Eu acho que eu vou ter que chegar mais pra cá, Johnny, pra você aparecer. Pronto, acho que agora vai. E aí ele falou assim, eu gosto desse tema, eu posso ir ver? Claro, pode vir ver, pode participar. Vem mais pra cá, mais pra cá. Ah lá, o Johnny aí. Eu falei, eu quero participar. Aí ele já não tá se aguentando, ele já tá conversando com a gente. Eu falei, então vem pra cá, horas. Né? Que delícia. Bom, meus amores, a gente conseguiu. O que você acha disso tudo, Johnny? Eu fico, sei lá, assim, sabe? É que eu presenciei uma cena um dia na sala da sala de aula de um professor que ele foi obrigado a falar sobre o criacionismo lá. E, tipo assim, ele não falou da revolução e tal, e teve que falar sobre o criacionismo. E, tipo assim, depois que saiu todo mundo, ele chorou por não falar sobre. É bem complicado. Porque a ele teve que ciência, pular a questão científica. Sim. Né? É o que a Adrica falou no começo, estão negando a questão científica. Sim. Né? O que cientificamente comprovado está sendo negado. Eu tenho medo porque imagina as pessoas que a gente está formando, né? Que geração vai ser essa? Que geração que vai ser essa? Que está sendo impedida de conhecer a ciência. Você tá cursando? Eu tô fazendo CESEC, fundamental. Certo. Ok. A gente conseguiu conversar, gente, um pouco sobre a escola sem partido. Porque é um assunto grande, né? É um assunto grande, é tenso, ele desdobra várias vezes, né? E nosso tempo aqui, ele é curtinho, mas eu acho que deu pra gente pincelar, começar a fazer as pessoas refletirem. Sim. Né? Sobre a sua opinião e refletir sobre o assunto. Na verdade, principalmente refletir a conhecer. Volto a dizer novamente. Não é dizendo pra você sim, seja a favor da escola ou seja, ou seja contra, ok? Mas é um chamado à reflexão. Né? Eu até, inclusive, devo fazer o convite também aos que são a favor, né? Os movimentadores a favor da escola sem partido. Também o programa está aberto a vocês que possam vir mostrar a sua visão, a sua opinião, até para que o web espectador também possa conhecer os dois lados. Não é? Eu acho muito isso, eu acho muito importante. Com argumentos. Com certeza, sempre. Então aqui estamos abertos para recebê-los também, ok? Certo? Certo. Eu quero agradecer muito vocês por hoje, por essa prosa também aqui. Pela conversa gostosa, saudável. Sim. E eu queria enfatizar a importância da confiança que deve ser estabelecida, né? Eu acho isso primordial, entre a escola, a família, o professor, o aluno, o professor e os pais. Eu acho que isso não deve ser quebrado, né? Com certeza. A gente tem que identificar, a gente tem que perceber que o contexto escolar e o contexto familiar são contextos diferentes, mas eles precisam estar unidos num trabalho colaborativo. E assim, não ser um ambiente de conflito. Então, é isso que nós, professores, entendemos. E assim, vamos também nos questionar em relação ao porquê desse ataque à educação, né? Que tem vindo por todos os lados. O que é que está por trás? Né? Qual é a intenção? São cortes, escola sem partido, ataque a toda a ciência divulgada, produzida. Tem uma intencionalidade, né, por trás disso. A gente tem que tentar entender essa intencionalidade. Por isso que a gente tem que discutir, tem que conversar, tem que conhecer. Não pode ficar dando opiniões sem saber o que... Sem discussão. Não adianta, né? Bom, eu agradeço muito. Vocês estão convidadíssimas a voltar sempre. Eu sempre digo, depois que aprende o caminho da TV Itajubá, aí já é de casa. Viu? O Johnny já aprendeu, agora ele vem sempre. Sempre tá aqui com a gente. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
Itajubá, a TV que pega no seu celular. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como eu digo, hoje sextou. A única parte ruim é que amanhã eu não vejo vocês. Mas se vocês quiserem me ver, estão todos os programas retidos no programa, na grade da TV Itajubá. Se você baixou seu aplicativo, então ficou mais fácil ainda. Só você clicar no seu aplicativo lá e aí vai estar lá o quadradinho do Itajubá Entrevista. Você vai clicar e escolher algum programa que você tenha perdido ou que você queira rever, ok? Eu agradeço muito pela companhia de vocês hoje, pela companhia de vocês, pela companhia do Johnny. Vou nem falar pra ele voltar sempre, que agora ele volta sempre. Ele já volta sempre, entendeu? Então eu deixo um beijo pra vocês, desejo um ótimo final de semana e segunda-feira a gente tá aí de volta. Um bom início de mês pra todo mundo. Obrigada. Tá bom? Até mais.